Essa aula 2 é rapidinha, mas é muito importante. Já que a gente está numa fase que a gente vai eliminar a inflamação, é importante a gente entender o que esses alimentos eles fazem, né? O que os alimentos anti-inflamatórios, quais são os benefícios dos alimentos ricos em fibras e índice glicêmico. Então, vamos lá. Alimentos anti-inflamatórios são alimentos que reduzem o processo inflamatório, tá? Geralmente, quando a gente consome muito açúcar, muita gordura ruim, muito alimento ultraprocessado, como biscoito recheado, salgadinhos, que mais? Excesso de farinha fina, né? Sem nenhum nutriente. Isso tudo causa uma inflamação, porque a gente acaba mudando a estrutura ali da nossa digestão. Então, o que era para ser absorvido, para o corpo reagir, né, ter um trabalho, ele acaba fluindo muito fácil. E isso faz com que entre organismos que não deveriam entrar. O que fazem no nosso corpo? Eles diminuem o radical livre, eles melhoram a sensibilidade à insulina, então eu vou ter menos pico de glicemia e eu vou ter menos fome, e reduzem dores articulares e inchaços. Tá vendo como é importante, né? Às vezes, a gente, quando come muito pão, muito alimento industrializado, à noite, quando a gente levanta, a articulação, ela está dolorida. E não quer dizer que ele tem alguma doença, quer dizer só que está inflamado. Por quê? Porque teve um excesso de alimentos ruins. Alimentos ruins não, né? Mas alimentos que não são benéficos, não trazem benefícios à nossa saúde. Os principais exemplos de consumo ideal. Então, açafrão, que é a cúrcuma, né? Uma colher de chá por dia, preferencialmente com pimenta preta. Uma pitadinha de pimenta, tá, gente? Se vocês quiserem. Por quê? A pimenta, ela intensifica o poder da cúrcuma, do anti-inflamatório. Então, é só uma pitadinha. Se vocês quiserem colocar naquele shot pela manhã, também pode. E azeite para melhorar a absorção. Gengibre, até 5 gramas fresco ou uma colher de chá em pó por dia, em chás ou temperos, tá? Canela também é um ótimo anti-inflamatório. Uma colherzinha de chá, pode colocar no bolinho de banana, pode colocar em cima do iogurte, ou em qualquer outro preparo, tá? Até chá de canela é ótimo, mas deve ser tomado com cautela, principalmente para quem está tentando engravidar. Chá verde, 1 a 2 xícaras por dia, sempre até às 17 horas, para não atrapalhar o sono. E o azeite, 1 a 2 colheres de sopa por dia em saladas e preparos crus. É importante a gente falar que o azeite tem caloria, tá? É uma gordura excelente, a gente tem que incluir, mas a gente tem que considerar também com o total calórico. Os alimentos ricos em fibras. Então, são alimentos que aumentam a saciedade e regulam o intestino. Eles controlam a fome, dando mais tempo de saciedade, melhoram o funcionamento intestinal e aumentam as bactérias boas do intestino. Eles são os pré-bióticos. O exemplo de consumo ideal: vegetais crus e cozidos, 3 a 5 porções por dia. Lembra que no cardápio, os legumes, né? Eu falo que tem 2 tipos, que crescem acima da terra e abaixo da terra. Acima da terra tem baixo índice glicêmico, a gente vai ver daqui a pouco. Eles têm mais fibras, então eles devem ser incluídos na nossa alimentação sem controle, tá? Não precisa ficar pesando chuchu, abobrinha, couve-flor, brócolis, ninguém engorda comendo esse grupo de alimentos. Agora, o outro grupo que eu falo que são os alimentos, os tubérculos, né? Os legumes que crescem abaixo da terra, como batata, mandioca, mandioquinha, batata doce. Esses têm um pouco mais de caloria, tem menos fibra, mais carboidrato. Então, eles têm que ser controlados, tá? Frutas com casca e bagaço, 2 a 3 porções por dia. As sementes, 1 a 2 colheres de sopa por dia. E as leguminosas, feijão, lentilha, grão de bico, uma concha pequena, tá? Todos esses alimentos estão incluídos no cardápio. E agora, pra gente fechar, vamos falar sobre o índice glicêmico dos alimentos. Então, o que é, né? O índice glicêmico é a velocidade com que o carboidrato se transforma em açúcar lá no sangue, tá? Então, quanto mais rápido essa transformação, maior é o índice glicêmico daquele alimento. Então, baixo é quando tem a velocidade menor que 55.
energia liberada devagar, mais saciedade e menos fome. Então, quando a gente come um pão integral, por exemplo, pão integral com ovo, tem bastante fibra, tem proteína. Então, o índice glicêmico dessa combinação, ela é mais lenta. Então, você vai consumir esse pãozinho, ele vai ser liberado em forma de curva e vai descer. Então, você não tem uma fome acentuada, você tem uma estabilidade. O açúcar, ele não é facilmente absorvido, porque tem um monte de coisa lá dentro do estômago, então ele é com uma menor velocidade. Quando a gente come um pão com manteiga, ele faz isso aqui, sobe rapidamente e desce. Por quê? Porque afinal de contas a gente não tem nenhuma proteína, nenhuma fibra, é só carboidrato e gordura. Então a gente precisa diminuir essa velocidade. Médio é 56 a 69 é uma energia moderada, pode ser usada em momentos estratégicos. Às vezes, antes do treino, né? A gente precisa de uma energia para ser liberado, mas não muito rápido, porque afinal de contas o treino vai durar ali 1 hora, né? 40 minutos. E os alimentos de alto índice glicêmico, a energia rápida, útil apenas em casos específicos, como recuperação pós-treino. Isso vale para aquelas pessoas que fazem competição, que se esforçam muito. Geralmente, competição de crossfit, né? São separados por módulo. Então, você tem o primeiro bloco, aí você para 1 hora, tem o segundo bloco, você para. Então, ela precisa de uma recuperação rápida para ir para o próximo treino. Então, eu preciso de um alimento de rápida absorção, tá? Exemplos. Então, baixo índice glicêmico, batata doce, inhame, lentilha, grão de bico, feijão, maçã. Médio, arroz integral, quinoa, cuscuz, abacaxi, manga. E alto, pão branco, arroz branco, batata, refrigerante e doces. Quantidade ideal nessa fase, 2 a 3 porções de carboidrato, baixo índice glicêmico por dia, tá? Porque a gente precisa, afinal de contas, de bastante saciedade. Só seguir o cardápio, tá bom? Essa foi a aula 2, vamos para a aula 3.